Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mericast. Hoje é o 34º episódio e ele é especial. Especial porque hoje a gente não vai falar sobre médicos, a gente vai falar de assuntos para os médicos. E quem está nos apoiando é a Suelen Sarmento, Marketing Digital para Médicos, a Medfin, que é uma empresa de contabilidade também especializada em clínicas médicas, e o programa Bem Atender, que depois vai fazer todo o sentido, inclusive, o porquê a gente está fazendo esse especial aqui. Então, hoje a nossa convidada é a Patrícia Ribeiro, tá? Patrícia, seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada, Mary, obrigada por me convidar. E obrigada pela parceria que a gente tem, né? Sim, né? Que agora hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui para contar até por que essa parceria toda. Então, pessoal, antes de mais nada, assine o canal, deixe um like e vamos em frente agora para ver como é que vai ser esse bate-papo aqui. Vai ser maravilhoso. Ai, vai ser bom, né, Paty? Paty, antes de mais nada, eu quero te agradecer muito por estar aqui. Muito por ser minha parceira. Eu vou chorar. Eu fico até emocionada, porque a gente tem uma ligação muito forte, né? E um propósito muito bonito, que é trazer conhecimento para uma área que parece que é muito especializada, mas também muito carente. Exato. Que é o médico como líder, né? A sua equipe. Eles são muito solitários, né, Mary? São. E a gente conversa muito sobre isso. Então, o propósito, gente, do episódio de hoje, por que ele é especial? Porque o nosso convívio com médicos e com equipes nos traz muitas indagações, sabe? Do quanto tem um mercado carente, muitas dúvidas, e que a gente pode, de alguma forma, ajudar a melhorar essas relações que acaba chegando no paciente para o benefício do paciente. Então, antes de mais nada, eu queria que tu contasse a tua história, Paty, de por que chegamos até aqui. Alguma coisa que mostre, porque tem um caminho muito longo, né, de aprendizado, de desenvolvimento da Patrícia Ribeiro como profissional, que eu gostaria muito que tu contasse, então, a tua história. Vamos lá, né? Eu escutei uma frase um dia que dizia assim, nenhuma árvore nasce grande, né? E eu acho que isso vale para muita gente, e essa caminhada que a gente faz durante a vida, ela é rica para todo mundo, né? Cada um com a sua particularidade, cada um com seus ganhos, né? Mas a riqueza que cada vida traz é muito importante. Bom, eu vou falar da minha vida, então, da minha carreira. Eu fiz comunicação social, me formei em 99, minha habilitação é em propaganda, e trabalhei bastante tempo como mídia e atendimento em agências de propaganda. Com o tempo, assim, eu fui vendo que aquilo ali não era bem o que eu queria, porque quando a gente faz um curso, o primeiro curso que a gente faz, a gente não tem muito autoconhecimento, né? E aquela questão de estimular o consumo, para mim, era um pouco fora da minha vida, assim. Quem me conhece na intimidade sabe que eu não sou uma pessoa consumista, né? Então, aquilo ali eu não achava tão legal. Então, eu fui procurar outros recursos, né? E fiz um MBA em marketing de serviços, que era para estruturar serviços, né? Então, ali eu aprendi que não existe processo sem pessoas, né? E que pessoas são a nossa maior riqueza, né? Isso para tudo, para nossas relações pessoais, para nossas relações de trabalho, para tudo. Tá? Com isso, eu fui trabalhar no Senac, fui chamada para trabalhar no Senac, lá em Lajeado ainda, porque eu sou de Lajeado, né? Com o maior orgulho. Cidade de Lajeado. Eu falo que Lajeado vai dominar o mundo, né? E trabalhei no Senac e também foi um grande aprendizado, porque eu trabalhava como agente de negócios, então eu tinha muito contato com prefeituras, com empresas, né, com indústrias, e também muito contato com a educação corporativa. Então, eu acho que ali me despertou esse lado, assim, do treinamento, né, da capacitação. Da gestão de pessoas. Da gestão de pessoas. Ali foi meu primeiro contato, a primeira vez que eu fiz gestão de pessoas mesmo, porque as pessoas que trabalhavam ali, eu gerenciava. Então, foi meu primeiro grande contato, né. Aí, em 2009, eu casei e vim para Porto Alegre. E aí, eu tive que me adaptar, porque eu tive que sair do Senac, enfim.
E fui trabalhar numa empresa, numa construtora, onde eu fui contratada para trabalhar no marketing, fazendo a gestão dos plantões de venda. Então, eu treinava, acho que tu nem sabe disso, Não, né, não Mary? sei. Porque eu fiquei pensando, né, quando tu me falou assim, Paty, que tu tem que fazer um resumo, eu disse, meu Deus, vou começar a rever isso tudo, né? E realmente é uma riqueza que nem eu tinha me dado por conta. Então, eu fazia o treinamento das gurias, né, dos plantões de venda, para elas atenderem. E só que eu sempre tive muita vontade de empreender, porque eu tive um tio que era super empreendedor, começou do nada e hoje, assim, ele tem um negócio familiar até, hoje minha prima que está gerindo e tal, mas eu sempre olhei para ele e pensei, eu também quero fazer, também quero empreender, só que meu pai e minha mãe não eram empreendedores, eles eram funcionários públicos, né? Então eu tive que passar por isso, assim, de me conhecer, de ver minhas habilidades e tal, e lá, então eu engravidei. E aí eu pensei, esse é o momento que eu vou parar e vou pensar o que eu vou fazer, né, para empreender, eu queria empreender. Aí eu fui, para empreender eu precisava de um lugarzinho, porque como a minha filha era pequena, e, bem ou mal chorava, né, eu trabalhando meio em casa, tentando me concentrar, não conseguia, foi procurar uma alternativa. E eu achei coworking, né, para trabalhar. E eu pensei, nossa, mas esse negócio é legal. Por quê? E isso era muito início Era do muito coworking, início. Eu tinha 3 coworks em Porto Alegre. E ali juntavam empreendedores, era assim, todo mundo se comunicando, se falando. Então tinha muita coisa que podia que eu podia explorar das minhas qualidades, né? Das minhas habilidades. Então, eu falei com meu marido, né? E eu disse, vamos apostar nisso. E ele, vamos. Então, compramos um andar. E aí, eu fui procurar, fui me informar, né? Então, participei de reuniões de associações, falei com bastante gente de Porto Alegre mesmo, né? Que já tinham aberto seus coworks. O seu Paulo, falecido seu Paulo, ele me ajudou a abrir, assim, foi uma pessoa que me ajudou muito na vida. E até depois que eu abri, assim, ele ia lá, enfim, a gente teve uma afinidade. E abri, e com a proposta de oferecer espaços corporativos, né, para os empreendedores trabalharem, mas também oferecer o serviço de secretariado, porque era uma área escassa, né, o serviço de secretariado com qualidade. E aí foi aí que eu acho que, por isso que eu tô aqui. Sim, porque daí foi quando a gente se conheceu. Isso, exatamente. E o ambiente de coworking, ele é um ambiente onde muitos empreendedores circulam, de pequeno e de médio porte circulam. E daí fica um ambiente muito rico, né? Rico de criatividade, de desenvolvimento, porque desafios, de tudo, né? E a gente tem que aprender, é uma troca muito grande, né? Porque o empreendedor ali, ele também é pequeno. Então, a gente trocava muitas ideias, assim, aquilo ali me alimentava muito de criatividade, de comunicação. E como é um serviço que tu presta, onde o teu cliente está, aquilo ali é 24 horas por dia, se for pensar nessa prestação. E o secretariado, então, ele tem que funcionar muito bem, né? Então, assim, tu tem que ter... tinha uma equipe, e essa equipe era treinada por ti. Sim, sempre. Eu tive, só para resumir, né? Eu, no primeiro ano, eu estava com o andar cheio. Tá? E aí eu pensei, não, mas isso aqui tá muito fácil, vou abrir o segundo. Aí eu abri o segundo andar, né? E a equipe duplicou, né? Eu tinha 10 pessoas trabalhando. Só que eu tinha muito essa coisa de... como eu sempre fui muito perfeccionista, eu sempre achava que eu fazia o melhor. Então, quando eu abri o segundo andar e tinha 10 pessoas para administrar fora todos os outros clientes que estavam ali no mesmo ambiente, né? Eu me sobrecarreguei muito. E um dia eu indo comprar uniforme, porque até isso eu não delegava, né? Eu fui comprar uniforme na Zara, peguei meu carro, fui. Na volta, eu tive um ataque de pânico. Eu parei no meio da Nilo, porque eu ia surtar. Aí eu parei Eu não sabia disso. Pois é. Aí eu parei o carro e fiquei ali paradinha, né? Pensei, meu Deus, o que tá acontecendo? Pensei, vou morrer, vou ataque cardíaco. Daí eu fui no médico, depois, enfim, vi que não era, que era ataque de pânico e que eu precisava mudar um pouco o meu jeito de atuar. Foi então que eu procurei uma consultoria,
Foi então que eu procurei curso de liderança, porque eu nunca tinha feito, assim, voltado para liderança, né? E aí eu descobri um novo mundo. Para mim se abriu, assim, novas oportunidades e tudo ficou muito mais fácil. Porque eu aprendi que eu podia confiar, eu podia delegar aos pouquinhos, não precisava delegar tudo, né? Porque a gente tem essa coisa assim, não vou delegar agora, vou delargar. Não, vou delegar com responsabilidade, né? Eu vou cuidar mais de quem está comigo, vou cuidar das minhas pessoas, né? Porque eu acho que olhar para as pessoas, estimular elas fazerem por si, ter autoconfiança, isso aí não tem preço. Esse engajamento, né, que eu falo sempre, não tem preço. E daí a gente vê, assim, como as coisas casam, né? Porque pegando esse gancho, e justamente daí partindo para o trabalho, que é treinar equipes, e quando chega no momento, né, da clínica médica, do cliente médico, que ele também tem essa necessidade de se desenvolver como líder. Muito. Sabe? Quantas vezes a gente se depara com médicos, e agora nós vamos entrar, então, assim, muito dentro da área médica, né? Como a gente nota que são solitários, eles não desenvolveram as habilidades para ser líder e precisam ser. E querem muitas vezes ser, mas não sabem por onde começar. E uma equipe que não tem um líder, ela não sabe para onde vai. Então, antigamente, a gente tinha aquele perfil do médico que ele só tinha que botar o jaleco e ir para o consultório atender. Exatamente. E hoje ele tem que ser o médico que põe o jaleco, vai atender, mas ele tem 1000 outras tarefas para fazer. Inclusive liderar a equipe. E daí, eu queria que a gente conversasse agora um pouco sobre esse médico líder, sabe? A importância desse médico ser um bom líder, aprender a ser líder, porque isso vai fazer toda a diferença na vida dele. Eu, assim, ao meu ver, né, eu acho que é aí que quando a gente entra para fazer uma consultoria, né, Mary, e eu já passei por isso, tu já passou por isso também, né? Tu também já foi líder, já teve teu negócio, né? Assim, hoje nós temos o nosso negócio e a gente sabe dessa solidão, né? E como é bom poder compartilhar as dúvidas, né? Como é bom ter alguém do lado e perguntar, olha só, eu faço assim, não, quem sabe tu vai por esse caminho. Porque sempre um olhar de fora é um olhar de validação. Com né? certeza. Ou não, né? Ou não, tu tá fazendo muito errado e daqui a pouco tu vai por aqui. Eu já tive essa experiência, Quando tem né? alguém que diz assim, olha, eu não concordo contigo, talvez tu faz assim, já é uma baita de uma ajuda. Com certeza, com certeza. E a gente que trabalha em vários consultórios, então a gente também já sabe assim, essa solução funciona para esse aqui, a gente vai tentar aqui, se não der, a gente tenta de outra forma, mas, enfim, a gente tem um leque de opções, né, para que a gente consiga trabalhar dentro dos consultórios, né? Um leque de soluções, né? E, sim, eu acho que hoje o médico, ele é sozinho, né? Porque, normalmente, quando tu abre um consultório, tu abre um consultório sozinho. Às vezes, obviamente, né? Depois pode crescer, ter clínica, mas, normalmente, quando tu abre sozinho. Então, ele também não sabe como fazer, porque ele não foi educado, ele não teve aula de empreendedorismo, né? Nada. Ele teve aula para executar o que ele tem que fazer, cuidar da saúde do paciente, né? Então, quando ele entra no mercado de trabalho, quando ele abre o seu consultório, por onde que eu começo? Então, ele tem a esperança de que ele vai contratar uma secretária que ela vai saber o que vai fazer. Só que nem sempre essa secretária sabe. Então, o que acontece? Eu não sei, o médico não sabe o que tem que fazer, não sabe automaticamente o que pedir. E a secretária entrega do jeito que dá, porque ela sabe que ela tem que entregar. E muitas vezes a gente vê que a secretária faz por intuição as coisas. Exatamente. Porque ninguém chega para ela. Uma conta, né? Elas se conversam, elas têm amigas, uma faz do jeito, ela copia, mas não quer dizer que seja o jeito mais eficiente para fazer. Talvez exista outras formas de fazer, de executar a tarefa, né? Então, eu acho que hoje, assim, se a gente for pensar no maior desafio que eu acho que o médico tem, é esse entendimento de que ele tem que dar o norte para a secretária, né? Primeiro, ele precisa de tempo. Ele precisa tirar o tempo dele
eu acho que o mundo ideal seria ele fechar 1 hora, 2 horas da agenda dele por semana, fechar e vão pensar na minha carreira. Eu vou pensar na minha carreira, no meu consultório, onde é que eu quero chegar. A partir disso, ele falar para a secretária, olha, eu quero chegar lá. Eu vou te dar as ferramentas necessárias para que a gente chegue lá. Como a comunicação é importante. Não Muito. adianta, sabe? Alinhamento. Tudo passa pela comunicação e alinhamento de expectativas, que a gente tanto fala. E tem essa coisa, né, Paty, de que se o médico não tem tempo para cuidar da carreira dele, não tem tempo para conversar com a sua equipe, ele não vai voar muito alto. Não. É voo de galinha isso. Exatamente. Porque tu tá sempre daí matando, sabe, resolvendo as coisas, apagando incêndio, porque tu não tem nada planejado. E as secretárias, a gente nota que elas ficam extremamente inseguras quando vem um líder, que é o médico, sem saber o que Sim, pedir. porque se ele não sabe, por que ela vai saber, né? E daí eles brigam com elas, muitas vezes, chamam a atenção porque não fez direito. Mas ninguém disse para elas como era para ser feito. A gente vê muito isso, né? A gente vê dentro dos consultórios, né? Como não tem esse alinhamento assim, ó, tu tem que fazer isso, ela não sabe o que ela precisa desenvolver, o que ela precisa entregar, o resultado que ela precisa entregar, né? Por exemplo, a questão de agenda, né? A questão de confirmação de agenda. Tá, ela sabe, o médico pode até dizer, só que às vezes ela não sabe como fazer. Obviamente que, na nossa cabeça, ela deveria procurar a forma de executar isso bem feito. Só que tem aquela velha história, o óbvio tem que ser dito, né? A gente tem que conseguir saber pedir o que a gente quer que elas entreguem, né? E muitas vezes elas, sem saber fazer, elas acabam sabotando a carreira do médico, mesmo que intencionalmente, por não usar as ferramentas que elas têm. Quantas vezes a gente chega em consultórios que as gurias não usam o sistema, né? Não usam o Gestão DS, não usam o iClinic, não sabem usar, mas é obrigação delas entender a ferramenta, que é a mais importante de todas, né? E que, inclusive, resolve a vida delas, né? Porque são ferramentas que estão aí para facilitar. Só que elas não vão a fundo. Então, o que a gente enxerga? Usa um prontuário eletrônico de uma maneira tão rasa que ele acaba até ficando caro, a mensalidade dele. Claro, não se justifica, Não né? justifica, de repente, pagar todo o pacote completo de um prontuário eletrônico para simplesmente usar só para completar a agenda como se fosse uma agenda Google. Não é isso, é muito mais que isso. E o que eu vejo justamente é essa questão do médico ter tempo para poder chegar e dizer assim, olha, eu gostaria que vocês estudassem isso. Qual é a dúvida? Minha dúvida, doutor, é essa. Questão de recados, né? A gente sempre teve o problema dos recados, né? O médico reclama que elas passam recado durante o tempo todo e vem tudo picado. Elas dizem que a única forma que tem de elas não perderem o fio da meada e não deixarem o recado passar. Esse é o tipo do exemplo que, quando se conversa, se faz um acordo e se monta uma estratégia, fica bom para todo mundo. Só que tem que ter tempo para parar e sentar e ver a melhor solução para aquele consultório, né? Nem sempre o que a gente aplica num dá certo no outro, né? A gente já teve experiências. As pessoas são diferentes, as pessoas são né? diferentes, o método é diferente, enfim, são N variáveis, né? Mas sempre tem uma solução. Mas assim, a solução é a comunicação, né? Não tem um milagre. Não tem milagre para isso. Então, é a comunicação mesmo, é a conversa. Tem muito a ver que nós duas somos formadas em comunicação social, né? É, por isso por isso que a gente tanto fala na tal da comunicação, né? Que a comunicação é a clareza, é a comunicação mesmo. E a gente vê também muitos médicos reféns, né? Eles têm medo de se comunicar, eles têm medo de pedir, eles têm medo de corrigir o trajeto, né? Tem secretária que come na recepção, que deixa ali
o copo, a merenda. O médico às vezes tem medo de falar, poxa, é a imagem dele que está indo para fora, né? Então, a gente chega para fazer também esse meio de campo, porque às vezes, e não é só fazer o meio de campo, é dizer para o médico que ele tem esse poder, né? É empoderar ele. É empoderar ele. Tu pode falar, tu tem todo o direito de falar, porque é tua carreira, é o teu negócio, né? A própria imagem da secretária, quando a gente fala em dress code, tantos médicos nos falam, sabe? E ficam muitas vezes assim, ai, mas será que eu posso exigir isso? A gente vê assim, eu acho que 90% das secretárias querem uma regra de dress code. Elas querem o regramento, elas querem o uniforme, sabe? Porque isso resolve felizes, né? A vida delas, de saber que elas estão adequadas para aquele cargo, sabe? Poupa tempo para elas, poupa dinheiro, poupa, tudo por causa, de repente, de decidir assim, olha, a partir de agora, o uniforme é esse. De cima a baixo é esse aqui, ok. Então, o que é isso? Isso também é comunicação. Com certeza. Sabe? E a gente tem visto que médicos que resolvem abraçar a liderança deslancham. Nossa, é muito bom. Né? Eles deslancham. A gente tem exemplo, vários exemplos, mas eu acho que assim, nós temos um exemplo, que é a doutora Marta Lang. Né? Sim. A doutora Marta Nós Lang, somos fãs. a gente é fã, sabe, do que foi construído, porque a gente viu uma líder nascendo. Sabe? Pelo jeito dela, assim. Ela floresceu, né? É impressionante, sabe? E hoje ela está totalmente livre. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho desse case. Desse case, né? Nem sei se ela nos permite, né? Bom, depois a gente pergunta para ela. Mas nós fomos chamados para fazer nossa consultoria lá e ela tinha uma equipe, era ela e as duas secretárias, né? E na época a gente via que ela... O que eu acho que é o diferencial dela, né? Eu acho que a gente tem que começar por aí. Ela é uma pessoa que gosta de se envolver, né? Ela nos contratou, mas ela não nos delargou, né? E eu acho que isso é uma das coisas importantes do dar certo ou não dar certo, né? Então, assim, se ela já é uma pessoa comprometida com ela mesma, ela vai ser comprometida com o consultório. Né? Então, no nosso processo ali de jornada do paciente, onde a gente começou fazendo com as meninas, a gente foi... ela queria saber, ela foi atrás, ela queria dar conta de estar junto com as gurias, crescendo junto com as gurias, né? Empoderando muito, empoderando as meninas. E as gurias também são ótimas, né? A Vivi é maravilhosa, né? E depois a gente fez uma troca até da parceira da Vivi, né? E hoje em dia tá tudo ótimo, andando muito bem. Eu acompanho nas redes sociais, tá tudo ótimo. Mas esse florescer da doutora foi porque ela se permitiu também, né? E ela dizia, eu quero fazer reuniões, eu quero participar, né? Então, e ela conseguiu arrumar na geladeira. Na geladeira? Na geladeira, na agenda dela. Corta. Na agenda dela, ela conseguiu organizar tempo. E essa organização de tempo, que não é muito, porque às vezes o médico imagina assim, bom, eu vou ter que tirar uma tarde? Não, gente, às vezes 30 minutos por semana bem feito, com uma equipe que já está andando, é o suficiente para perguntar assim, ó, como é que foi a semana? Tem alguma coisa para resolver? Aconteceu alguma coisa de extraordinário? Ou, né, neste momento, assim, aconteceu alguma coisa de extraordinário, alguma coisa. Chegar a puxar o assunto e dizer, gente, aconteceu isso, isso, isso. Como é que a gente vai fazer daqui para frente, né? Sabe? Não é chamar atenção simplesmente por chamar atenção, mas fazer para as pessoas poderem refletir e encontrarem a solução para que não aconteça aquele problema de novo. E outra coisa que a gente vê assim sempre é que a solução ela é mais bonita, ela é mais forte quando ela é construída em conjunto. Então, quando tu trouxer o teu colaborador para poder ele ter essa solução, é melhor dos mundos, porque ele vai se sentir engajado. Ele deu a solução e a doutora aceitou. Porque tem essa relação, né? Não, e a gente tem visto
que as soluções, quando vêm da secretária, normalmente são as melhores. Com certeza. Porque são elas que estão vivendo o problema no dia a dia. Com certeza. Sabe? Então, daqui a pouco tem um problema e elas já vêm, olha, quem sabe a gente faz assim, testa, porque também são coisas que a gente vê assim, ó. Tem um problema, tu encontra uma solução e tu testa essa solução. Ela pode também não dar certo. Pode. Mas daí tu dá um Pode. passo para trás e tenta outro caminho. Mas é a mesma coisa, vamos trazer para o mundo médico, né? É a mesma coisa, eu vou no médico, ele me receita tal remédio. Volta daqui a 20 dias. Não deu certo. É a mesma coisa. Exato. A gente faz o diagnóstico, é o mesmo caminho, a gente vai pensar, né? Então, a gente vai também, às vezes a gente não tem certeza. A gente acha que aquela solução é a mais provável naquele momento. Não deu certo, dá um passinho atrás, vamos tentar de outra forma. Mas sempre vai ter uma forma boa. Até a gente achar, né? Até a gente encontrar a melhor forma para fazer. E o que a gente nota é que cada vez ficou mais complexo o atendimento. Muito, Mary. Isso, eu acho que até a vida tá mais complexa. Né? Com certeza. Mas assim, antes, tu pensa numa secretária lá nos 50, né? O médico era, primeiro porque o médico era o único da cidade, digamos assim, tinha poucos médicos. Então, o médico também não tinha essa coisa da concorrência, né? Então, tu atendia de qualquer jeito, podia até ser numa salinha da casa mesmo, estava tudo certo, né? E a evolução, ela foi evoluindo tanto para o médico quanto para a secretária. A secretária antes atendia por telefone, olha lá, né? Às vezes, no interior, ainda a pessoa batia na porta, né? Para marcar a consulta. Ia lá no consultório marcar a consulta. Agenda de papel. Agenda de papel, telefone. Aí, depois veio o WhatsApp. Agora, né? Veio e-mail primeiro e o WhatsApp agora. E o WhatsApp, ele é muito rápido. Ele demanda muito. Até porque tem muito paciente que manda mensagem de noite e no outro dia esquece, né? Então, assim, a própria secretária não tem o retorno daquele paciente. Nós temos esse problema. O problema, hoje o WhatsApp ele é uma solução e um problema ao mesmo tempo. Né? Por isso eu acho que o atendimento pela inteligência artificial, ela veio, obviamente a gente não pode nunca voltar, né? Então a gente tem que ir para frente e pegar essa solução na mão e andar de mãozinha dada com a solução da inteligência artificial, né? Não tem jeito. E esse atendimento hoje que tem, pela inteligência artificial, ela veio para ajudar a secretária até a ter mais tempo para pensar mais gerencialmente, né, sobre os processos todos. Os processos, sobre o financeiro. Isso também é uma coisa, né? Então, assim, o financeiro antes não existia, assim, ele era uma coisa secundária, era com contador. Não, hoje o financeiro, né, ali, entradas e receitas e despesas, ela é administrada no próprio consultório. Então, tu vê que ficou mais complexo mesmo para as secretárias, né? Mas eu acredito muito que a inteligência artificial, ela veio para deixar mais tempo para as secretárias. E isso vai fazer com que elas gerenciem melhor o consultório, né? Olhando para outras coisas que elas não tinham tempo para fazer. E aí entra aquilo que a gente conversou, né? A secretária do futuro, qual é o papel da secretária do futuro? Porque muda a partir de agora totalmente o papel da secretária. Muito. Porque a inteligência artificial ela já está entrando para a parte de agendamento dos consultórios. Elas são interligadas ao prontuário eletrônico, elas agendam 7 dias por semana, 24 horas por dia. Aquela demanda que hoje a gente tem secretárias que passam praticamente todo o tempo de trabalho respondendo o WhatsApp, deixa de existir. E para essa secretária manter o emprego, ela tem que se reinventar também. Óbvio. E daí nós vamos crescer na questão do atendimento ao paciente. Com certeza. A questão da jornada, do valor para o paciente, né? O que eu vou entregar de valor para o paciente lá no final, né? Aquele atendimento mais acolhedor, aquele olho no olho, né? Que às vezes a gente chega num consultório... acho que todo mundo já teve experiência, né? Da secretária nem olhar no teu olho, né? Então, e muitas vezes não é porque ela não quer olhar no teu olho, é porque ela tá sem tempo de olhar no teu olho mesmo. Então, a inteligência artificial, ela veio para proporcionar esse cuidado maior. Então, eu acho que agora a gente tem que olhar para a humanização desse atendimento de fato, porque agora, como... É um divisor de águas, né? Porque a secretária também vai ter mais humanidade
no trabalho dela. Porque ela também não precisa entregar, responder aquele WhatsApp tão rapidamente, porque também era uma coisa desumana. Porque tem consultórios que é muito tranquilo, mas tem consultórios que são insanos. A quantidade de mensagens é insano mesmo. Né? Então, assim, como é que a gente faz isso? Como é que a gente torna também a jornada da secretária mais humanizada? E a inteligência artificial veio para isso, para ajudar ela a ter mais tempo para se organizar, para ter mais tempo para pensar e para poder ajudar mais o médico. Mas aí tem uma coisa, né, Patrícia? O quanto é importante a gente, de novo, volta para o papel do médico, para o médico saber qual checklist existe para poder passar como orientação para essa secretária. Sim. Porque tem tarefas que são diárias, tarefas que são semanais, tarefas que são mensais, e que isso também tem que estar dimensionado para que essa secretária saiba os prazos que ela tem e as necessidades. Compra de insumo. Qual é o dia? Como é que eu peço? Isso são processos que a hora que se organiza, já entra num fluxo e elas têm um rumo para poder trabalhar e para poder entregar. Às vezes é tão bagunçado o negócio, né? Tão feito assim nas coxas, como a gente falava, que elas não têm nenhuma definição nem dos materiais, nenhuma listinha dos materiais que elas têm que comprar, né? Assim, porque tu tem que ter clareza, né? Tu tem que ter organização no teu dia a dia para que tu seja eficiente nas tuas atividades. E secretária é mais do que ninguém, né? Porque é ela que mantém, ela que dá o ritmo pro consultório, ela que vai dizer pro médico, né? Porque o médico pergunta para ela, e aí, como é que a gente tá? Tamo bem? Então, é a secretária que faz isso. Sim, ela né? que está enxergando. É ela que está enxergando. Ele só está dentro do consultório, dentro do atendimento dele, daquela porta para a recepção. Ela está com muito mais vivência do que ele. Com certeza. Então, é importante ter esse canal para que o médico possa saber o que está acontecendo para junto conseguir a solução. E às vezes, assim, o médico, ele é muito bom tecnicamente, maravilhoso tecnicamente, e ele tem uma secretária que não é boa. Né? Que não faz a confirmação da agenda, que sabota a agenda, né? Esses dias a gente conversando com uma pessoa muito querida, né? A gente ficou sabendo dos tipos de sabotagem de agenda, né? E isso, então, assim, não vai adiantar ele ser muito bom tecnicamente, não vai adiantar estudo, ser a secretária, que é a pessoa que tem que estar andando do ladinho dele, de braço dado, não tiver a ideia do papel que ela representa. E o comprometimento, né? Porque o que se vê quando não tem a comunicação, uma coisa clara do médico com a secretária, muitas vezes sabotagem de agenda, que mexe no bolso do médico. Direto no bolso. Sabe, nós já tivemos casos de secretárias que na sexta-feira não marcava consulta de tarde, principalmente no verão. Ou botava nomes fictícios e os 2 últimos horários, não vieram. Cancelaram a consulta. Por quê? Porque sabe que pode sair mais cedo daí, porque sexta-feira, praia, o médico já saiu, né? Não, sabe? A responsabilidade parte do momento que a gente tem a consciência e a definição de qual é o nosso cargo e nossa responsabilidade. Bom, eu tenho que fazer tal coisa do horário das 8 às 18. Não tenta burlar e sair às 15 horas. Porque tu é contratada para trabalhar aquele tempo, E aquele horário que mesmo o médico não estando no consultório, ela precisa estar para fazer todas as outras tarefas e não sair mais cedo. Porque tem muito médico que tenta compensar essa história de então eu vou deixar sair mais cedo na sexta-feira. Não sei se tu te lembra do caso de um cliente que a secretária toda sexta-feira tinha que ir ao super. Sim. Às 3 da tarde. E depois ela não precisava mais voltar, porque ela ia fazer as compras do consultório. Mas que compras são essas, né? Não, e não é, né? Aí a gente tem teleentrega, né? E eu acho que tem soluções, não precisa ela ser... Porque assim, ela tá contratada para ficar ali.
né? E ela tem que ficar ali porque tu não sabe o horário que um paciente vai entrar em contato. Se ele entrar em contato às 5 da tarde e não tiver ninguém no consultório, é uma chance que tu perdeu e daqui a pouco tu não vai conseguir recuperar esse paciente, né? Claro. Então, esse entendimento de que sempre tem uma solução viável para o que ocorre dentro dos consultórios é importante para o médico. Só que o médico, na correria, e é corrida a vida de médico, né? Muito. Sabe muito bem que é corrida. Ele não para pensar sobre as soluções. É difícil, né? Ele não se permite, às vezes, porque ele acha que ele tem que trabalhar. Só que isso também faz parte do trabalho. Eu acho que essa noção de que cuidar da carreira, gerenciar o consultório, também faz parte da profissão. Não são coisas separadas, não são coisas distintas, tudo junto, misturado. E tu sabe que esses dias eu tava refletindo justamente isso. O médico, ele já é preparado cientificamente, a maioria dos médicos estão extremamente bem preparados. E não querem gastar tempo para aprender a ser líder. Só que o momento que eles decidirem que eles podem ser líderes, e líder se desenvolve, a habilidade de liderança é totalmente desenvolvível, né? Claro. E cada um vai ter seu tipo de liderança. Claro! Né? Isso a gente tem que deixar claro, que não tem um tipo de liderança que é aquele tipo de liderança que é o correto. Não, existem vários tipos de liderança. Ele tem que encontrar o jeito dele de ser. Exato. E a partir daí, o próprio desenvolvimento da carreira dele vai melhorar. O consultório se organiza e aparece no bolso do médico o resultado. Com certeza. E normalmente são pequenas soluções, são coisas muito simples de ajuste. Não é nada miraculoso. Sabe? Enorme, não é uma mudança assim, não, são pequenos ajustes que já resolvem esse tipo de coisa. Então, assim, se é um conselho que a gente pode dar para os médicos aprendam a ser líderes, do jeito que for, mas desenvolvam a liderança, sabe? A fluidez da comunicação clara, objetiva com a equipe. Não tenham medo, né, também. Eu acho que não tenham medo de assumir esse papel. Porque às vezes eu acho que dá medo, porque é muita responsabilidade que eles têm, né? Eles têm a responsabilidade de ir para o hospital, de ir para o consultório, tem a responsabilidade em casa, e é mais um. Só que não dá para deixar na mão, não dá para terceirizar essa responsabilidade de gestão, de liderança, não tem como, né? E deixar os papéis claros, né? Entre a secretária. O que eu faço, o que tu faz, até onde tu vai, né? E pegar essa secretária e junto com ela, assim, dizer, eu quero isso. E se não souber a fórmula de fazer, os dois podem procurar juntos uma fórmula de como fazer. Que isso é o trabalho de equipe. Isso é o trabalho de equipe. Mas não fazer como tem médicos que às vezes... A gente já pegou casos também que os médicos entram pela porta dos fundos, né? E não dizem nem um oi, bom dia, né, para a secretária. Em compensação, tem médicos que todo dia, no final do dia, passa na rede social. Muito obrigada pelo dia de hoje. Exatamente, né? Ai, coisa linda. Sabe? Isso é um... Então, quem é que vai estar junto, né, nessa hora, né? Qual é a secretária que tem mais propensão de estar ali junto? A que fala, a que nem vê o médico, ou a que o médico agradece todos os dias, né? Então, a gente também tem que olhar, tem que ter esse olhar humanizado, né, para essa relação. E para que isso aconteça, não tem outro jeito senão se comunicando, né? Não tem outro. A comunicação é tudo. Não tem. E uma coisa que eu sempre trabalhei assim, muito com equipe e que eu vejo onde as pessoas mudam, né? Quando a gente confia nas pessoas, tá? Só que para a gente confiar nas pessoas, a gente também tem que saber delegar e pedir. E à medida que a gente vai delegando e pedindo como faz, a pessoa vai crescendo. A autoconfiança dela vai crescendo. E não tem coisa que ligue mais uma pessoa a outra que a confiança. É verdade. Não existe. Então, se eu confio em ti, tu confia em mim, esse laço, que é transparente, que ninguém vê, é difícil de cortar, né? Então, provavelmente o médico vai poder contar com aquela secretária, a secretária também vai poder contar com o médico, né? Isso é uma relação... Né? Daí a relação fica ótima, fica linda, né? E, Paty, qual é o papel da secretária do futuro nessa era que nós estamos entrando agora da inteligência artificial? Para mim, ela tem que ser uma concierge.
tá? Ela tem que, e mais do que nunca, ela vai ser quase uma gestora, né, do consultório. Mas ela vai ser uma concierge, o paciente vai chegar, ela vai fazer o check-in, mas ela vai receber com um cafezinho, ela vai explicar sobre a jornada do paciente, ela vai enviar, ela vai ter mais contato, acho que com o paciente, sabe? Mas aquele contato mais íntimo, de como é que você tá? Você fez o procedimento tal? Como é que você tá hoje? Estilo o que a Vivi faz hoje, né? Ela é uma concierge. Então, eu acredito muito que esse papel do WhatsApp, do atendimento telefônico, isso vai logo vai ser terceirizado mesmo para a inteligência artificial, mas a secretária, ela vai ter um papel muito importante nesse vínculo afetivo, sabe? Nesse cuidado com o paciente. E também na parte de organização dos processos, porque a questão assim, reclamam que não tem tempo para emitir nota fiscal, para passar documentação, para contabilidade, coisa. A partir da liberação do WhatsApp, do tempo que elas usam, elas vão poder organizar isso, né? Ver a questão das glosas, que é uma coisa séria que os médicos muitas vezes sofrem. Muitas vezes a gente chega nos Não consultórios, tem tempo de nem conferir. olham glosa, né? Não sabe o que é glosa, né? Então, sim, tem que fazer a gestão de processos, né? Eu acho que essa também é uma diferença na carreira delas. Antes elas eram as secretárias, eram aquelas mulheres que não tinham uma profissão, né? E iam secretariar. Hoje não é bem assim, né? Hoje, para ser secretária, tu tem que ser bem competente, né? Tu tem que ter muitas habilidades, né? Então, assim, primeira habilidade é organização. Tu tem que ter uma organização mental para te ser uma secretária. Tem que entender um pouquinho. Obviamente, não vai precisar entender profundamente sobre finanças, mas você tem que saber o que é uma receita, o que é uma despesa, onde é que eu encaixo cada coisa. Tu vai ter que saber a gestão do tempo, né? Então, isso é uma evolução para elas, porque antes elas só recebiam o cliente. Não, e a importância de ser curiosa também, querer aprender novas ferramentas, novas tecnologias, porque cada dia mais tem coisas para aprender. Tu tá falando uma coisa muito importante, e a questão da informatização, né? As secretárias antigas, elas não precisavam, elas tinham o caderninho, e era aquele ali, o caderninho era o salvador da pátria, né? Hoje, se tu não entender de sistema de informação, não vai muito longe, né? Porque o sistema de informação hoje, ele dá tudo pro médico. O médico sabe quem indicou, o médico consegue ver o perfil do paciente que ele tem, o médico consegue emitir relatório para ver quanto que ele ganhou, tudo através do sistema. Se a secretária não se apropriar dessa ferramenta, né? Se apropriar no sentido de é meu, isso aqui, eu que tenho que dar conta eu que tenho que preencher tudo, né? Todos os dados que precisam para a gente tirar os relatórios, para a gente fazer alguma coisa com esse relatório. E se elas não se apropriarem disso, elas estão fadadas a não ter lugar. Então, assim, quem vai ficar no mercado são as secretárias que sabem mexer em sistema. Que sabem, não só, mas que tem curiosidade para mexer em sistema, né? É mais que só saber e se acostumar. Não, é isso aqui que eu tenho. É porque ele evolui sempre. Ele evolui sempre. Sempre tem uma atualização, sempre tem uma coisa nova, e isso aí tem que ter vontade de aprender. São coisas simples. E tem uma coisa que, assim, eu sempre falo. Aceita que dói menos. Porque não adianta a gente achar que a gente chegou no patamar das coisas. A gente não vai chegar nunca no patamar, porque sempre vai ter alguma coisa nova. A gente mesmo não tá aprendendo ferramenta nova todo dia? Toda hora. Toda hora. O médico não tá aprendendo ferramenta nova todo dia? Tá, toda hora. Por que a secretária não pode aprender? Todo mundo tá nessa. Não, e é bom porque é evolução. É bom a gente saber que passou do não saber para o aprender, é gratificante para aquele profissional. Nossa. Sabe? Porque tudo no início parece difícil, e quando a gente vai ver, as coisas acabam entrando no dia a dia e são simples. Então tem que ter muita vontade de estar aprendendo sempre. Uma das grandes queixas é que elas não têm tempo para esse tempo do ócio para procurar, até porque tem sistemas que realmente, né, deveriam ter um suporte melhor, né? A gente sabe disso.
Mas aí eu acho que a gente volta de novo para aquela questão da gestão do médico. Se o médico entende que a secretária precisa saber do sistema, ele tem que ou liberar ela de alguns horários para ela estudar o sistema, ou para liberar ela para fazer o curso do sistema, ou então pagar hora extra para fazer em um horário de noite, enfim, né? Mas ele também tem que ter essa consciência de que elas não... Elas precisam dominar, e para isso elas têm que ter tempo de aprender. Tem que ter tempo. E o tempo de aprendizado, ele é mais demorado do que quando tu ganha tudo pronto, né? Com certeza. Paty, agora vamos conversar um pouquinho sobre o programa Bem Atender. Ah, sim. Oh! Nosso amor. O programa Bem Atender é um produto que eu e a Patrícia criamos, que é justamente para ajudar as clínicas nesses pontos onde tem espaço para melhorias, né? E isso aconteceu muito somando a minha experiência com desenvolvimento de carreira médica com a tua experiência de gestão de pessoas, né? Então, essa questão assim, do quanto é importante ter uma estratégia de gestão de pessoas, né? E o quanto o programa Bem Atender vem para ajudar as clínicas, ele é um programa muito personalizado, né? Ele nasceu pela tua visão, né? Porque, na verdade, quando tu me convidou para fazer um projeto juntas, né? Eu não tinha o conhecimento da área da saúde, né? Mas tinha todo o conhecimento da área empresarial. Então, de pessoas eu sei e de empresas eu entendo, né? Mas foi para mim, assim como eu falo das secretárias, para mim também, eu queria aprender. Então, eu na minha cabeça não tem muitos obstáculos, assim. Tudo que a gente quer aprender e quer fazer, a gente vai. E para mim foi lindo, porque eu fui entendendo essa vida do médico, essa vida da secretária, entendendo as dificuldades, né? Então, hoje eu olho e eu sou apaixonada, né? Porque, que bom! Porque tu olha, são todos líderes que também, eu passei de certa forma por isso, por essa ansiedade de não saber o que fazer. A gente tem um ponto da vida que, meu Deus do céu, fico meio embananado, não tô sabendo, né? E acho que o programa Bem Atender, ele vem para isso, para sanar e para ajudar, para estar ali do lado do médico, né? Para dizer, olha, eu tô contigo. E a gente é muito parceira nisso, em dizer pro médico, olha, a gente vai te acompanhar, tá? Mas a gente não vai fazer por ti. Mas a gente não pode fazer por ti, né? Porque a gente precisa do engajamento do médico, a gente precisa que ele porque o negócio é dele, é a cara dele, não é a nossa cara, senão vai tudo ficar igual. E não é isso que a gente quer, né? A gente personaliza justamente o programa Bem Atender justamente para o médico ficar com a cara, para a clínica do médico ficar com a cara do... E para que siga, né? E para que siga. Com a política de evolução eterna. Até porque a nossa consultoria, no caso, ela tem 6 meses, então tem começo, meio e fim. E a gente não quer ficar mais, porque se a gente não conseguir aplicar em 6 meses é porque alguma coisa não tá legal. E às vezes não é, muitas vezes eu até diria, não tá legal, não porque a gente não vai entregar a mesma coisa, porque a gente examina todos os processos. Mas o médico não se engaja, o médico não faz parte daquilo. Ele contrata e acha que vai acontecer um milagre. Não vai acontecer milagre se ele não se engajar, né? Se ele não se envolver. Tem que entender que isso, que o consultório é uma empresa. Ele tem que nos dar as informações. E aí a gente volta para a comunicação, né? Porque a informação, ele é um produto da comunicação. Então, se não nos der as informações para a gente poder trabalhar em cima, como é que a gente vai? Não existe, né? Não existe, não vai adiante. Então, falando do Bem Atender, a gente tem essa consultoria, a gente tem workshops, a gente faz outros módulos, outras formas de atender. Dentro da necessidade de cada clínica. De cada cliente, né? E aí a gente tem que olhar para isso, tem que entender, tem que fazer o diagnóstico, olhar para... Claro, o médico vem, nos traz muita informação. A primeira reunião que a gente faz, né, normalmente ele já diz, olha, eu preciso disso. E a gente vai dando... A gente já tem uma cancha para entender, né? Isso aqui é pouco, isso aqui é muito. E muitas vezes a gente precisa chamar a atenção do médico, dizer, olha, isso aqui não está funcionando por isso. Vai precisar
ter um olhar para isso. E eu acho que aí entra aquilo que nós falamos lá no início. O médico, ele é solitário muitas vezes. O momento que ele chega e vê que ele tem um ponto de apoio, no nosso caso, né, que a gente pode compartilhar com informações para criar uma solução, ele começa a se empoderar. Ele começa a entender o papel dele. E toda a equipe fica mais segura. Eu acho que esse é o ponto forte, né? Sabe? E assim, ó, e como resultado de tudo isso, e é o que me encanta, é que quem vai ser beneficiado é o paciente. Com certeza. Tanto que a gente trabalha, né? Isso quando a gente fala, né, Mary? Quando a gente criou o programa Bem Entender, a gente trabalha com uma tríade, né? Que é o médico, o paciente e a secretária, né? Então, a gente trabalha olhando, o nosso foco sempre vai ser o paciente. Sempre vai ser assim, melhorar a jornada do paciente. O foco é esse, porque melhorando a jornada do paciente, com certeza o médico está ganhando com isso, né? Lá no final do programa, o consultório está organizado, as pessoas sentem a diferença do antes e do depois, né? Então, isso que eu acho que esse olhar, porque como no começo tu me ganhou, quando tu me chamou para fazer esse projeto, tu dizia assim, mas Paty, imagina a tua mãe sendo atendida. E eu fiquei pensando, é verdade, vamos melhorar isso tudo, né? Vamos melhorar essa jornada, né? Para que a gente seja, quando a gente ficar velhinha, a gente também seja bem atendida. Sabe, né? Todo mundo merece ser bem atendido, sabe? Muito, com certeza. Eu acho que, no mínimo, é uma questão de dignidade, né? Ainda mais na hora da saúde, isso não tem dúvida. Não tem. Até porque, claro, tirando o dermato e algumas outras especialidades, a gente vai procurar um médico normalmente quando a gente está doente, quando a gente está debilitado, quando a gente está precisando de um carinho, né? Vulnerável, né? Vulnerável. Então, nada mais justo do que esse momento a gente receber um cuidado maior. Não é igual um atendimento de telefonia, não é igual um atendimento de vou comprar um imóvel. São sonhos diferentes. Né? São cuidados diferentes para cada situação. E quando a gente fala também, assim, na questão, assim, por exemplo, na dermato, tem todo um outro cuidado que é fundamental. Mas aí é que está a personalização do trabalho, porque uma equipe de dermato é diferente de uma equipe de um médico que trabalha com oncologia. Totalmente. É outro paciente, são outras necessidades, sabe? É um outro universo. É outro momento, né? Sabe? De vida que o paciente então, assim, o paciente que vai num cirurgião plástico, uma dermatologista, ele tem um tipo de expectativa. O paciente doente, ele tem outro tipo de expectativa, ele tem outro tipo de necessidade de atendimento. Então, a gente não consegue pegar a secretária para atender as duas frentes, porque são atendimentos diferentes, sabe? Não se cruzam, sabe? Porque é o momento de vida daquele paciente, que hoje ele está se dando de presente um tratamento estético para se sentir bem, enfim. Ele quer escutar coisas boas, né? Sabe? Agora, um paciente doente, com dor, ele tem uma outra necessidade. É aquele paciente que não está nem se importando se o consultório é bonito ou não. Mas se o médico olhar para ele e solucionar o problema dele, é a melhor coisa do mundo. Sabe? E são essas coisas que são encantadoras no nosso trabalho, né? De a gente poder trabalhar com diferentes especialidades, né? E entender que cada especialidade tem a sua especialidade. Exato. Né? Que cada tem um jeito diferente. Tem jeito de atender. Né? Tem jeito de atender. Mas, Paty, nós estamos terminando, porque já passou uma hora, tu acredita? Ai, credo! Que rápido! A gente pode fazer muitos episódios, assim. Paty, eu quero te agradecer muito. Eu quero te agradecer. Tá. Por tu ser minha parceira. Tá. Vamos chorar de novo. Não. A gente enche os olhos de lágrimas, porque a gente é muito emotiva. Mas, assim, por ser minha parceira, por estar nessa caminhada junto. Eu cresço muito contigo, tá? E que a gente possa fazer muitas coisas juntas. E que esse episódio tenha mostrado um pouquinho, não do programa Bem Atender só, mas, assim, do quanto é importante o médico se tornar líder,
se preparar cada vez mais para isso, e que é um caminho lindo, é bom, É lindo. tá? E que a secretária também possa ver que ela tem muita chance de crescer como profissional. Talvez nunca na medicina vai ser tão importante o papel dessa secretária, porque ela deixa de ser uma coisa mecânica para ser uma coisa um trabalho mais humanizado, tá? Então é uma oportunidade de ouro para os profissionais que puderem enxergar isso, tá? Então, dentro disso, eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo, que se inscrevam no canal do Marycast e que sigam o perfil, o meu, da Patrícia e do programa Bem Atender, que está começando esse perfil agora. Quero agradecer também muito aos nossos apoiadores, que é a Suelen Sarmento, Marketing Digital para Médicos, a Medfin, que é o serviço de contabilidade para médicos. Gente, muito obrigada e até a próxima. Obrigada.